Podeis assentar os irmãos. Irmão Eric, irmã Priscila, são de alguma igreja batistas? De Imbituba. Sim, da família Pfeiffer. Beno Pfeiffer, conheço muito bem, né? Pastor Flávio, né? Não é batista. Tá, sim. Lá temos essa igreja. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a estada. E nós defendemos que os homens inventaram muitas coisas, mas Deus queria que nós vivêssemos sempre em unidade. E quando nós estamos no culto, nós esquecemos a bandeira da igreja. Nós aceitamos o senhorio do próprio Deus e a orientação do seu Espírito. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que é sempre uma alegria estar com os irmãos, de vir aqui nesse tempo que Deus permitiu que nós andássemos juntos. E eu tenho tido um tempo de reflexão à luz da palavra, sempre que tenho oportunidade de estar com os irmãos e trazer alguma palavra de orientação aos irmãos, porque me cabe. Como quis Deus que eu fosse ministro do Evangelho, e ministro é isso, ele tem que trazer e reportar aquilo a qual foi designado para fazer. Então, sempre que venho aqui, eu venho com muita responsabilidade e reflito muito e oro bastante para que aquilo que eu traga sirva para que a igreja possa ser edificada. E começo essa explanação dizendo a vocês exatamente isso. Talvez muitos de nós tenhamos uma certa dificuldade. E eu confesso a vocês que muito tempo da minha vida eu tive dificuldade. E eu achava que igreja era aquele grupo que se reunia numa determinada casa e que lá cantavam, oravam, fechavam os olhos para orar e cantavam e iam na igreja. E nós, então, colocamos muitas coisas na igreja que, ao passar do tempo e a partir do momento que nós nos achegamos mais perto do Senhor da Palavra, nós vimos que são coisas efêmeras, são coisas ínfimas, não são tão importantes assim, embora nós devemos entendê-las. Porque, se não entendê-las, talvez nós caiamos no erro de estar fazendo alguma coisa equivocada. Tais como, por exemplo, a maneira de nos vestir. Não é? Alguns acreditam, e os irmãos aqui moram na beira da praia, alguns acreditam que vir para a igreja de bermuda não tem problema nenhum. Outros, como é da minha turma, da minha idade, é um contraponto muito grande. Se na minha infância fosse alguém de bermuda para a igreja, os pastores da época não deixavam nem entrar no templo. É verdade. Houve uma época que uma irmã de ombro de fora na igreja, era um problema muito sério. Os letos antigos, se cantassem algum cântico fora de tom, para o hino, para tudo, não podia cantar fora de tom, tinha que ser rigorosamente no tom. Meu pai, eu sempre o admirei, meu pai ele ficava numa posição o culto inteiro, ele não mexia a cabeça, podia fazer barulho do lado, podia chegar gente na igreja, ele não olhava para trás, era aquela postura extraordinariamente, a meu ver, muito bonita, né? Mas eu comecei a analisar essas coisas e vi também na área do louvor. Meu pai, como o louvor mudou do meu tempo. O louvor no meu tempo, irmãos, era uma coisa que, aliás, cânticos de louvor eram muito poucos. Nós tínhamos o inário, os assembleianos e os da linha mais pentecostal, tem a harpa cristã, mas nós, batistas, sempre batemos no peito e arrolamos ao cantor cristão as melhores melodias. 585 hinos do cantor cristão. Nossa, o cantor cristão, todo crente tinha um cantor cristão com a melodia, com as notas, com tudo certinho. Então, ele, ao cantar, meus irmãos, cantava-se um coro muito ordenado, porque tinha tudo estipulado. Colcheias e todos os pontos ali, dando o tempo da música, dando a entonação, cantar em
em uma voz só, era uma coisa só mesmo de igreja. Porque quando íamos cantar em algum grupo, meus irmãos, só em 4 vozes. E o tenor, e o baixo, e o soprano tinham que ter a tonalidade certa. Isso é interessante, irmãos, como mudou o louvor para hoje. Hoje nós temos cânticos que uma igreja canta com uma letra, outra, um ritmo diferente, né? Alguns colocam um batuque um pouco mais acelerado, que aliás, uma coisa nossa aqui, né? O meu pastor que me batizou, me casou, e foi o pastor que mais tempo tive na minha vida, ele dizia que bateria, Célio, era coisa do diabo. Não poderia ter bateria na igreja. Palmas para Jesus, Deus me livre. Palmas para Jesus, se batesse palma na igreja, irmãos, era tirado da igreja na pressão mesmo. Que, aliás, se vocês não sabem, vou contar um segredinho para vocês. O pastor que me criou foi o primeiro pastor da igreja que hoje eu sou pastor. Ele, certa feita, ele viu uma reportagem de um pastor americano que ele tinha como slogan, palmas por $1 milhão. Um pastor americano desafiou toda os evangélicos a provar na Bíblia que palmas era uma coisa correta. E ele trazia muitos dados muito significantes. Por exemplo, vocês sabem como é que o povo achincalhava e zombava daqueles que eram vencidos na guerra? Nas guerras, o povo de Deus, toda a passagem, né, até a chegada de Canaã, você sabe como é que era feito? Fazia-se um cordão humano na entrada da cidade, e o exército passava e trazia atrás os vencidos. E sabe como é que eles eram zombados? Com palmas. Então, esse pastor defendia que palma não era para glorificar Deus, mas era para zombar de Deus. E esse meu pastor, ele andava e andou por tudo, irmãos. Eu não quero duvidar se até aqui em Garopaba ele não trouxe. Ele andava com mais um paco desse tamanho de jornais, de relatos desse americano, e ele, quando chegava na igreja, a primeira coisa que ele fazia, eu lembro disso muito bem, ele ia membro por membro entregar aquele jornal. Tá vendo? Palma não presta. Então, irmãos, o louvor também sofreu uma mudança drástica. Pregação. Pregação. Meus irmãos, a pregação, eu, por exemplo, não estou vestido da maneira correta para pregar. O pregador tinha que usar camisa com gola, tinha que usar gravata. Pregador, para ir para frente, não podia ir de tênis, tinha que ir de sapato. Outra, alguns defendiam a pregação expositiva, e diziam que a pregação expositiva, a pregação expositiva é o texto que o contexto explica o texto e aplica o texto. E quem não sabe fazer uma pregação expositiva não sabe pregar. Que, aliás, até hoje, irmãos, ainda tem no nosso meio gente assim. Outros defendiam que a pregação temática. E aí, na pregação temática, se dava uma geral em que todo mundo era pregador. E aí vinham os neopentecostais que davam um texto, saíam do texto, nunca mais voltavam para o texto e era o pretexto para contar a história a léu prazer e a sua própria vontade. Como também mudou a pregação. Mas eu não estou aqui para falar de história, nem da minha história, nem do passado e nem da cultura. Mas eu quero falar para você nessa manhã uma coisa. Você sabe o que é a igreja? E se você sabe qual é a igreja, você entendeu qual é o padrão, o que Deus queria da sua igreja? E talvez nessa hora, eu e você, vagamos no nosso pensamento e talvez nós não encontramos a resposta exata. Porque talvez nós, inculcado por conhecimento, por gosto, por desgosto, por credo ou descredo, nós cremos de um jeito ou de outro. Nós cremos que no louvor, e o padrão do louvor é aquele louvor caprichado. Hoje, meus irmãos, desculpem a palavra, eu sou uma peste com isso, porque eu fico de olho em tudo no culto.
O Jacob errou. Eu não lembro a música. Vocês viram isso? O Gilson usou todo o tema da mensagem nas poucas palavras dele, e eu fico só de olho nisso. Porque o que eu quero verdadeiramente não é o padrão do romano, nem o da teologia, nem aquele que é explicado pela hermenêutica, nem pela homilética. O que eu quero é que o Espírito Santo fale ao coração. E o Espírito Santo, ele não usa a regra humana. Ele não usa, irmãos, nem a temática da pregação e nem a expositiva. Porque o Espírito Santo não segue regras. O Espírito Santo fala ao meio do teu coração. E quando eu sou levado ao entendimento e me coloco diante de Deus e me humilho e coloco, Senhor, tem misericórdia de mim e me dá entendimento da tua vontade, porque nós não somos igreja de maneira comum e nem de maneira humana, mas nós somos resgatados pelo sangue. E eu começo dizendo para vocês o que o próprio apóstolo Paulo, nesse texto que vou abrir a mensagem de hoje, ele nos fala. Porque Paulo, e aí agora eu faço um apanhado para vocês. Paulo, meus irmãos, se tinha alguém no Novo Testamento que conhecia a pregação expositiva, nenhum pregador foi melhor do que o apóstolo Paulo. Nenhum. Ele se outorga, nesse capítulo de Filipenses, capítulo 3, ele chega a dizer assim, nenhum me sobrepujou. Na igreja eu era fariseu, e que, aliás, todos nós fomos até o dia de hoje criticados, e o próprio Senhor, mas ele veio ao mundo e o Jesus Cristo, ele tinha uma pedra na mão para jogar em alguma coisa, ele achava um fariseu. Pode ver, ele só criticou fariseu e escriba. Mas vocês sabem quem era o fariseu e o escriba? Era a elite da igreja. Era aqueles que tinham a incumbência de ser o exemplo da igreja. Aqueles que tinham a incumbência de levar a Escritura adiante, de explicá-la, de ser aqueles que tinham uma capacidade toda no seu esforço e na sua dedicação de serem cumpridores da lei. Eles eram os número 1 nessa fila de obediência às Escrituras e de cumprimento das Escrituras. E Paulo chega a dizer o seguinte, olha, se tem alguém nessa igreja que prega, que canta, que louva, né, Jacob? Que esquece ou que não esquece, se tem alguém que acha que é melhor do que eu no louvor, alguém que jamais esqueceu e por isso acha que é importante, eu quero dizer uma coisa para vocês, muito mais, Paulo fala isso, nós vamos ler agora. E eu nessa manhã quero que você entenda isso, e quero que você desconstrua tudo que na tua mente, seja pela cultura, como a minha, do passado, de uma família extremamente dentro daquilo que a palavra de Deus pede, de dedicação, de esforço. Conversando com o Dudu, eu disse para ele, eu não entendo, eu não consigo, irmão, até hoje eu não entendo, como que um crente pode faltar um culto por qualquer motivo? Eu não entendo, meus irmãos. E talvez eu, por essa dedicação e esse esforço, talvez eu ache que esse é o padrão, é aquilo que Deus queria para a minha vida. Se vocês observarem, eu tenho 2 filhos. A minha filha está estudando violino e ela foi tocar esse dia na igreja e errou uma nota. Foi para casa chorando, porque errou uma nota. Será que aqueles que jamais erraram uma nota no tocar um instrumento, ou jamais esqueceram, será que esses conseguem encontrar o padrão correto da igreja que Deus quer? E aí, nessa manhã, nós vamos trabalhar isso, porque eu quero que você, ao terminar essa mensagem, você possa reconhecer diante de Deus, não o que você entendeu até hoje, mas o que Deus quer que você entenda através desse encontro e dessa unidade e dessa reunião de igreja que nós estamos fazendo aqui.
que isso é o mais importante. E a roupa, e o tom do hino, e a roupa do pregador, nós vamos ver que nada disso tem grande valor. Mas o que verdadeiramente tem valor é nós estarmos com um coração quebrantado, um espírito contrito, e de querer aprender só do Senhor. E tudo aquilo que não é e não vem do Senhor, não tem valor algum. Não tem sentido isso. Os irmãos que quiserem acompanhar, nós vamos ler bastante textos hoje, mas os irmãos que quiserem acompanhar, podem abrir suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo, ele, após esse autoexame, que ele começa lá no verso de número 2, ele começa dando uma chacoalhada nas bases da fé. Ou, por favor, não me interpretem mal, nas nossas bases da fé. Não da fé baseada e firmada em Jesus Cristo, mas na fé aonde eu começo a baseá-la em cima de conceitos e de princípios e de pensamentos formados por homens. E ele começa dizendo assim: acautelai-vos. Ele diz claramente: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, daqueles que pelo seu credo, ou seu costume, ou aquilo que ele pensava e entendia, ele começa a formular uma verdadeira vida de igreja. Como eu devo ser na igreja? Talvez cantando bem, talvez ensaiando mais, talvez treinando mais, talvez pregando mais, talvez sendo um pregador exímio no quesito exposição. E eu, então, toda a minha mensagem eu a faço expositivamente. É óbvio. Irmãos, nós estudamos para isso. Um pastor que não sabe fazer uma pregação expositiva, ele não é nem pastor. Mas será que em pregando com pregação expositiva, ele está cumprindo aquilo que Deus quer para a vida da igreja? Paulo aqui trabalha e ele começa, ele vai mais longe, ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Eu vi uma brincadeira de um certo líder que me deixou, que cooperou com essa minha mensagem de hoje. Esse líder pegou e distribuiu entre as pessoas um determinado papel, enroladinho, tipo uma bucha, tipo uma bolinha. E botou uma caixa na frente e pediu para todo mundo, por favor, façam força e tentem colocar essa bolinha dentro da caixa. Joguem. E algumas pessoas fizeram, sabe, aquela pose de jogador de basquete, jogaram direitinho. Outros, aqueles que jogam bocha, né? E jogaram bem certinho. E a grande maioria errou aquela caixa. E o pregador, ele pegou uma bolinha que ele tinha na mão. Vocês querem ver? Pô, soltou em cima da caixa. E aí ele fez a seguinte alusão. O problema é que muitas pessoas estão longe de Cristo, mas querem acertar a vontade de Cristo. O problema não está se eu sei ou se eu não sei, nem o que eu me esforço, nem o que me dedico, nem a minha capacidade, mas o problema é que eu tenho que estar na centralidade de Cristo Jesus, perto dele, aproximado dele, para que eu então tenha o êxito de encontrar a vontade de Cristo.
E muitas pessoas, irmãos, têm se colocado na igreja de Cristo como alguém que é exímio em alguma coisa, se esforça muito outra, se dedica muito a outra. Às vezes podemos perguntar para pessoas e dizer assim, olha, eu estou cansado, eu não aguento mais, porque é tudo eu na igreja, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar da igreja, eu passo um pano na igreja. Irmãos, olha, eu já estou até cansado. E acha que, por isso, tem sido e encontrado naquilo que Deus queria para a sua vida. Mas quero que você entenda. Paulo começa dizendo o seguinte: o nosso negócio é Cristo Jesus e a fé nele. Nada disso tem valor algum para que eu alcance o padrão que Deus quer para a minha vida. E você vai ver nessa manhã. Por isso, Paulo continua aqui dizendo, e ele chega ao ponto de desfazer essa ideia de capacidade humana, de estudo, de conhecimento, de teologia, de prática, de hereditariedade, de capacidade cognitiva. Uma pessoa que canta bem, que é eloquente, ele tira tudo isso quando ele diz assim, porque depois ele fala, bem que eu pudera confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, muito mais. Paulo disse assim, poxa, pessoal, vocês não fazem ideia de como eu estudei com Gamaliel. Talvez eu poderia dizer para vocês assim, irmãos, eu estudei mais de 7 anos e meio de teologia. Então, se alguém tem algum conhecimento de teologia, eu não sei quem mais aqui estudou teologia, a não ser o Gilson, mas eu não sei, mas, irmãos, eu estudei. Então, eu sei interpretar a palavra de Deus. Eu poderia dizer assim, irmãos, eu estou aqui porque fui ordenado. Eu estou aqui porque eu sou membro da Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Eu estou aqui porque eu já tenho 42 anos de ministério. Eu poderia falar isso para vocês e ia me colocar numa situação de privilégio, de que vocês parassem tudo para me dar ouvido. Aquela menina bonita que está lá atrás é minha esposa, casada há 44 anos. 10 de noivado e 10 de namoro, mais 2 de noivado. Então, 10 meses. Então, nós já estamos há praticamente 46, 47 anos. Aquela menina bonita lá é minha filha, 35 anos. Irmãos, vocês querem saber da vida espiritual? Fale conosco. E Paulo vem e diz assim, acautelai-vos dos falsos obreiros. Eu preciso entender isso, irmãos, porque Paulo aqui, e eu não vou me alongar muito nessa parte para não prolongar muito a mensagem, mas eu quero que você entenda, se tudo aquilo que tu baseou, a tua fé, a tua crença e a tua conduta dentro da igreja, tem alguma coisa dessa, Paulo pega e diz assim, se isso fosse desse jeito, eu ainda assim seria muito mais. Estudou ao pé de Gamaliel. Como na igreja era o número 1 fariseu. Hebreu, de Hebreus. Ele era de origem de Abraão. Ele tinha todas as qualificações necessárias. A teologia explica que Paulo, por isso nas suas mensagens, ele usa muito a filosofia. E ele então vinha de um tempo muito próximo do Império Grego, e que naquela época, Sócrates, Platão, e ele então, ele estudou muito filosofia. Então, os pensadores que até o dia de hoje o mundo reverencia e segue as suas teses, Paulo ele estudou aquilo. E aí ele diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, eu joguei tudo isso fora. Nada disso para mim teve resultado. Querem ver? Olhem só.
Lá no verso de número 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez você, como bom batista, ou os irmãos da igreja, talvez em certo momento da vida você se outorgou a ser um bom batista, ou da igreja dos irmãos, e talvez você poderia ter se alicerçado em qualquer desse sentimento. Sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa direita, pago as minhas contas em dia, sou uma pessoa referente, eu tenho toda a estrutura de um bom crente, não chamo palavrão, minha conduta, meu vestimento, e outra, me esforço bastante, luto bastante. Será que é isso que Deus quer de você? Será que esse é o padrão de Deus para a vida da sua igreja? Será que esses quesitos e requisitos me dão a oportunidade de ser considerado aquele a qual Deus deu a própria vida para me resgatar? Para me vir na igreja num domingo de manhã e cantar bonito ou perfeito? Para vir bem vestido ou não? Para levantar a minha mão e orar e fechar meus olhos? Será que é para isso? Será que isso é o que Deus queria da minha vida? Por isso, eu só encerro essa parte de Paulo, do apóstolo, quando ele chega e diz, no verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Não é porque eu me esforço, não é porque eu me dedico, não é porque eu canto bem, ou não é porque eu prego bem, ou não é porque eu conheço teologia, ou não é porque eu tenho conhecimento histórico das Escrituras. Não é isso, irmãos. A nossa vida, ela tem que estar oculta em Cristo Jesus. E aí ele diz mais, que traz um alerta inicial para todos nós. Verso 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero chamar a atenção aqui, num ponto para os irmãos. Todas essas coisas que falei foram completamente conflitantes. Certo dia, eu era o presidente da igreja já na época, muito novo, e um irmão casou, ia morar nos Estados Unidos. E ele pegou e me chamou, eu fui testemunha do casamento dele, uma pessoa muito estimada. E ele disse, Arthur, eu quero fazer uma doação para a igreja. E doou uma bateria para a igreja. E o pastor, ele estava um pouco doente, então ele vinha só à noite no culto. E eu, de manhã, ganhei uma bateria. Vocês lembram o que é que o pastor dizia de bateria? Vocês imaginam como é que eu fiquei, meus irmãos? Na hora, eu catei aquela bateria, escondi a bateria. Escondi a bateria. Por quê? Porque como servo de Deus, eu não posso impor o meu pensamento, nem a minha vontade, por mais certa que seja. Paulo escreve aos Romanos e disse, por a minha comida ou bebida, ou qualquer outra coisa, eu ofender o meu irmão, eu já não estou mais na verdade. Eu não estou na igreja para cumprir padrão de homens. Eu estou na igreja para evidenciar Cristo Jesus na minha vida. Todos esses atritos que acontecem na igreja faz com que nós soframos e nós muitas vezes queremos cair fora. Não. Eu não estou na... se essa igreja aqui não defende isso, não é mais lugar para mim. Eu já encontrei pessoas daqui dessa igreja que chegaram a me dizer isso. Não estou encontrando que eu quero uma igreja reformada. Irmãos, essa semana eu disse para uma pessoa que saiu daqui, eu disse, essa reforma não me interessa, não quero saber de reforma. Eu nasci
no Evangelho, pelo Espírito Santo, no meu coração, tendo Jesus Cristo como base da fé e a palavra como o meu livro de regra e de conduta. Agora, eu não fui alcançado por um Evangelho e uma palavra torta e equivocada. Então, quando aceitei Jesus, eu já aceitei puro na reforma. Eu creio no Espírito Santo e sei que se o Espírito Santo não me der entendimento, com reforma, sem reforma, cantando bem, pregando bem, nada disso tem valor algum. Porque quem ensina isso são homens, eu quero ouvir, é do Espírito. E o Espírito Santo, ele veio com 3 objetivos definidos: nos convencer. De quem? Do pecado, porque não creram no Cristo. Do juízo. E se eu não entender que a minha relação como igreja é com Cristo Jesus e a sua palavra, talvez eu esteja ainda achando que o louvor, que a música, que a teologia. Certo dia alguém disse assim para mim: olha, aquele irmão tem uma teologia fraca. E eu fui embora pensando, meu Deus do céu, será que Cristo tinha uma teologia forte? Será que os apóstolos tinham uma teologia forte? Eu posso dizer para vocês que Pedro tinha. Na beira da praia pescando, vai estudar onde? Que, aliás, qual dos discípulos estudou? Mas sabe o que é que eles tinham forte? Que, aliás, só quando se converteram. Cristo mesmo disse: Pedro, vou te dar um conselho. Quando tu te converter, apacenta o meu rebanho. Quando nós entendermos que a nossa vida cristã ela tem que estar orientada, alicerçada e baseada em Cristo e orientado pelo Espírito Santo, nós começamos a entender por que Paulo disse o que ele diz agora em seguida. Quando ele fala assim, olha só o que ele diz. No capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha recebido. Olha, mas vamos terminar o 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. E aí ele diz assim, né? E aí, meus irmãos, me perdoem. Muitas vezes o crente nasceu como eu na igreja, fui criado na igreja, batizado aos 12 anos. Depois, pela graça de Deus, chegado ao ministério pastoral. E talvez eu possa dizer assim, eu estou pronto. Eu sou um daqueles que Deus queria. Eu estou no padrão que Deus queria. Por quê? Porque fui criado na igreja. Porque conheço os hinos. Porque canto louvores. Porque prego. Porque oro. Será que é isso que Deus queria de mim? Paulo diz assim, olha, se alguém estudou, se alguém faz direito, se alguém é bom, eu ainda mais. E agora ele diz o quê? Eu mesmo acho que ainda não estou do jeito que Deus quer. Já pensou, irmãos? E aí ele diz mais, olha no 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, aonde? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos entender que ser um crente é ser cristocêntrico. Não é a teologia, o ensino e o conhecimento dado por homens ou por seminário, mas eu tenho que ter Cristo como centro da minha vida e ser completamente orientado pelo seu Espírito. Senão, irmãos, nós somos mais um que vamos querer pregar muito bem, cantar muito bem, se vestir muito bem e ir na igreja sem faltar um dia, achando que isso é o que Deus queria para mim. Então eu quero trazer o primeiro texto para que você reflita
Se você, meu irmão e minha irmã, está firmado no que Deus queria, porque Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Não é o jeito meu, ou do irmão, ou dos batistas, ou dos luteranos, ou dos presbiterianos, ou dos assembleianos, ou dos irmãos. Não é o nosso jeito. Que, aliás, nós só somos igreja de Cristo pelo jeito dele, pela solução dele, pela orientação dele, pela obra dele. E homem algum acrescenta uma vírgula nisso. Uma vírgula. Que, aliás, os que tentarem serão réu, porque não se pode acrescentar e nem tirar. Mateus capítulo 22, 37, nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meus irmãos, o que Deus quer é isso. Ele quer de mim e de você, Ele à frente e acima de absolutamente tudo. 35 anos, filha, Deus acima. 46 anos de casamento, Deus acima. Emprego, sustento, dinheiro, igreja, denominação, Deus acima. O amor a Deus acima de todas as coisas. O que eu tenho, o que eu sou. A minha mente, prisioneira, aquilo que Deus quer para a minha vida. E Ele quer o quê? Que eu o tenha como primeiro. Número 1, acima de todas as coisas. Não é a minha história, não é a minha igreja, não é o meu esforço, não é a minha dedicação, não é a minha postura, mas é Ele acima de todas as coisas. Mas, irmãos, como tudo na Bíblia, a coisa não é tão simples. Parece, né? Parece. Eu e você, certa hora da vida, nos enganamos. E fechamos os nossos olhos, e daqui a pouco nós, Senhor, eu te amo, Senhor, eu não vivo sem Ti. Foi falado isso hoje. E eu, lembra? Eu não vivo sem Ti. Meus irmãos, os irmãos do louvor, por favor, eu gosto muito do louvor de vocês. Nada de crítica. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se existe uma hora no culto que crente mente largado, é na hora do louvor. Olha, crente gosta de mentir na hora do louvor. Bota Deus em primeiro lugar. Falta na igreja por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Se tem compromisso, que aliás, crente às vezes, não, eu tenho compromisso. Deus é o primeiro. Quando Ele é o primeiro, sabe o que isso significa, irmãos? Que tudo é segundo. Mas, como tudo na Bíblia, as coisas não são tão simples. Qual é o segundo mandamento? Que é igual ao primeiro? Amarás ao próximo que pensa igual a ti, que anda contigo e que concorda com a mesma confissão doutrinária tua. Olha, renovadinho, isso aí. Eu e ele, ó. Mas aquele irmão que não concorda, se desse. Sabe, Valdinei, tem muito crente que se pudesse, se ele tivesse pé no pescoço do outro, já, olha, eu ia botar uma funerária na cidade, eu ia ganhar dinheiro, irmãos. Porque se ele pudesse matar com a língua e com o pensamento dos irmãos, ele matava tudo. Não concordou com ele, vamos riscar do mapa. Aquele lá é bom que nem apareça mais na igreja. Mas o padrão, não o meu, o de Deus, é que eu o ame acima de todas as coisas. E o segundo,
o próximo que concorda comigo, certo? Não. Mas aí é difícil, irmãos. Aí é muito difícil. Irmãos, o padrão de Deus, que Deus exerce através da sua vontade, da sua obra, que Ele realiza em nós, não dá a nós chance alguma de discutirmos com Deus aquilo que nós concordamos ou não, que nós achamos correto ou não. Nós temos que tê-lo como primeiro na nossa vida. E o próximo como a nós mesmos. Olha só, o mesmo texto nos apresenta no verso 39. O ar, ele tema em passar o ventinho aqui e virar a página. Mateus 22, verso 39, diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contanto que eu esteja bem e não falte nada para mim, se der, se sobrar alguma coisa, eu lembro do meu próximo. Não é melhor assim? Contanto que eu esteja garantido na minha vontade, na minha maneira de entender as coisas de Deus, se der, eu vivo com ele. E aí, crente, meus irmãos, ele gosta de usar texto bíblico para fundamentar a sua desculpa. A Bíblia diz: enquanto depender de vós, te dê bem com todos. Pastor, a Bíblia fala esse texto, aquele texto. Mas uma coisa que não se discute é que não é como eu penso, nem como eu quero, nem como me ensinaram, nem como esse ou aquele pastor ensinou, mas é como Deus assim nos ensina através do seu Espírito, da sua palavra. Deus em primeiro lugar. O próximo, eu tenho que me preocupar com o próximo, o que ele pensa, o que ele sente, e eu tenho que ser instrumento de Deus na vida dele. Como? João 14, 15, Cristo naquele texto, muito simples, muito pequeno, embora ali comece um diálogo extraordinário que vai lá no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado pelo meu Pai, nós iremos para ele, faremos nele morada, e a esse eu me manifestarei. Aí perguntaram: mas Senhor, para onde que tu vai? Olha, eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar alguém, um pastor formado em teologia da era da reforma, um pastor reformado, e um pastor, irmã, um pastor calvinista, rachado nos 30, e um pastor tão bom, que ele nem sabe pregar temático, ele só prega expositivo. Pode ler lá na Bíblia de vocês, irmãos. João 14, 26. Um irmão, por favor, leia em voz alta esse texto que eu citei agora. Por favor. Ninguém vai ler. Quem é o nome desse pastor? Espírito Santo, irmãos. A igreja, muitas vezes, como igreja, ela quer seguir linha teológica, pastoral, ou qualquer costume, qualquer coisa, mas não se preocupa em ouvir a voz do único, o único que Deus disse que mandaria para ensinar, para guiar e para fazer lembrar. Quem é ele? Eu, como igreja, muitas vezes, admirei o pastor, admirei a teologia, admirei a denominação, mas a minha vida e o que Deus queria é que eu entendesse que o meu relacionamento, primeiro é com ele, acima de todas as coisas. Depois, o próximo, como a mim mesmo. Depois, ouvindo o Espírito Santo. Porque se eu não ouvir o Espírito Santo, eu vou talvez ser conduzido, meu entendimento, pelo costume, pelo jeito, pelo gosto, pelo credo, e não pelo Espírito Santo.
Quando eu entendo que o padrão de Deus ele é estabelecido por um relacionamento, como aquele senhor fez, aquele líder, um relacionamento de proximidade, um relacionamento onde eu estou próximo de Deus, a minha vida com Deus ela é essencial. Eu não consigo, como Jacob muito bem cantou, eu não consigo viver sem Cristo. Na minha vida, pode faltar o alimento, pode faltar a roupa, pode faltar a teologia, pode faltar a igreja, pode faltar o que for. Mas o que eu não consigo viver sem é com Jesus Cristo. Porque o Gilson muito bem falou, lembra? Com o olho, muito bem falou, eu preciso fazer nesse último domingo do ano uma reflexão sobre a minha vida na igreja. Quem me conduziu até aqui? O meu costume? O meu gosto? Aquela igreja? Como é que é? É isso? O que tem que conduzir é a orientação do Espírito. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês de maneira muito simples. Quando eu faço assim para minha mulher, minha filha, sabe o que acontece? Por elas eu estou disposto a sofrer. Mas na igreja, se eu sou contrariado, na igreja, se eu sou criticado, ou na igreja, se a minha vontade não prevalecer, vai embora. Por quê? Porque eu não entendi que o Espírito Santo vai me capacitar como Paulo para, mesmo com tudo isso, não tem valor algum, mas eu estou ali para que através da minha vida a igreja seja abençoada. Deus ministre através do meu sofrimento, que aquela igreja diga assim, mas o que tem com aquele irmão? O que acontece com ele? Que está sempre alegre, sempre feliz. O que acontece que quando criticam ele elogia? O que acontece que quando alguém erra com ele e não entende ele não sai brabo, xingando, reinando? Sabe o que acontece? É que o Espírito Santo o capacita e o fortalece de tal maneira que ele exala a graça de Cristo. John F. Busse, um primeiro reitor do Seminário Batista do Sul americano, sobre aquele livro, Teologia Sistemática, eu não sei quem ficou com ele, leu, já me devolveram, mas quem pôde ler, viu a grande questão daquele homem. Foi oferecido cargos, igrejas grandes, muitas coisas, e aquela pessoa que o acompanhava, que era um dos professores do seminário, e foi, para quem não sabe, a Convenção Batista do Sul, e aquele Seminário do Sul, foi o que inundou o Brasil e a América Latina de benfeitorias da Convenção Batista Americana no Brasil. Acampamento de Florianópolis, muitas igrejas aqui plantadas com aquela convenção. E alguém relatando dele disse assim, John F. Busse era um homem tão interessante, porque ele não conseguia, ele exalava a graça de Cristo. Talvez eu na igreja possa cantar bem, possa pregar bem, possa ser alguém que zela pela igreja. Como Paulo diz ali aos Filipenses, com zelo, ele chegou a ser perseguidor da igreja. Pelo zelo, não, é assim, na minha teologia é assim, no meu conhecimento é assim. Mas quando ele entendeu que o segredo e a vontade de Deus é que ele tivesse uma proximidade com Cristo, e em Cristo ele fosse capacitado pelo Espírito para ser alguém ministrador, ele disse, agora eu entendi. E para ser igual a Cristo, eu estou pronto para sofrer. Eu estou pronto para servir. Que, aliás, meus irmãos, todo mundo com o pezinho limpo? Todo mundo com o pezinho limpo? Se não, por favor, irmãos, depois eu vou lá embaixo arrumar uma bacia, Valdirene vai me arrumar lá. Tem, né, Valdirene? Lá, a bacia tem, né? Uma bacia, estou pronto para limpar o pé de vocês. Pedro não entendeu, irmão? Não. Eu lavei antes de sair de casa, pastor, eu relaxado. Não, irmãos. Eu, como membro dessa igreja, tenho que estar pronto para ser servo do meu irmão. Se eu não estiver pronto, talvez eu esteja, pelo gosto ou desgosto, pelo conhecimento ou pela cultura, mas não pelo poder de Deus que transformou a minha vida de senhor da igreja, senhor da minha vontade, senhor do meu sentimento, para ser servo do meu irmão.
Porque amar a Deus, olha. Mas o segundo é semelhante. Meu irmão, quando eu entendo que o padrão de Deus foge completamente a tudo aquilo que o mundo oferece, que muitas vezes os pastores lutam para que a igreja entenda, eu começo então a entender que a característica de um crente, ela se transforma e ela trabalha de tal maneira que exala uma outra identidade. Não a minha, seja de italiano ou de leto. Não o meu entendimento seja culto ou inculto. Não o meu conhecimento seja vasto ou pequeno. Mas o que exala é aquela capacidade extraordinária que 1 João fala isso de maneira clara. 1 João 4, versos 7 e 8. Eu gostaria de pedir que algum irmão me ajudasse para mim andar um pouquinho mais rápido. E leia, 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Outro irmão pode achar 1 Pedro 1, 15 e 16. Quem achou João pode ler, por favor. Amar a quem mesmo? Qual é o segundo? O próximo. Então é o seguinte, irmãos. O Célio aqui, irmão, vocês não fazem ideia da tapioca que ele faz. Meus irmãos, eu vou sentar perto dele, e esse irmão é um irmão que eu amo de paixão. Quando eu vou na casa dele, fui uma vez, bacia de tapioca. Aí eu comia e ficava olhando aquela bacia desse tamanho, eu digo, que coisa boa. A Valdirene, fui na casa dela uma vez, fez pastel, né, Davi? Um pastel, e o pastel da Valdirene não é aquele pastel de vento. O pastel que a Valdirene faz é recheado, irmãos, é até gordinho, assim. Ah, que casa boa para visitar. Talvez nós estamos na igreja assim, amando quem nos ama, quem nos agrada, mas quer ver nós exercitarmos o sofrimento de Cristo, é nós amarmos quem não nos ama, quem olha para nós atravessado, quem não nos entende. E o texto diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Mas aquele que é nascido de Deus, consegue ter esse amor. Talvez eu e você nessa hora dê uma parada para pensar. E talvez alguém, crente é uma maravilha, talvez alguém diga assim, mas pastor, tinha um irmão igual fulano naquela época? Pastor, esse texto não dá para aquela irmã. Tem uma irmãzinha lá da minha igreja que diz assim, pastor, aquele irmão é só Deus e um caminhão de anjo para a gente aguentar. Talvez eu tenha pensado isso alguma vez. Mas qual é o padrão de Deus? Deus acima de todas as coisas. O próximo como a mim mesmo. E isso faz com que, na minha característica essencial como crente, eu sou igreja. Eu não estou aqui como sociedade, não estou aqui como grupo, eu não estou aqui como um monte de pessoas que pensam a mesma coisa, que gostam da mesma música e que gostam de se reunir no domingo de manhã. Eu estou aqui porque eu sou igreja de Cristo, eu sou lavoura de Deus e o meu relacionamento é com Cristo Jesus e a capacidade dada por Ele me faz eu amar meu irmão incondicionalmente. Quando eu entendo isso, leia Pedro 1, 15 e 16. Quem achou pode ler. 1 Pedro 1, 15 e 16. Meus irmãos, quando eu realmente entendo que eu sou igreja de Deus, é uma essência minha amar. E a essência está em que eu busco a Deus e me santifico. Então a minha palavra muda, a minha roupa muda, o meu sentimento muda, a minha visão muda.
E eu não quero mais andar como andam aqueles nécios, ou os ignorantes, que ficam defendendo coisas que não convêm, andando de jeitos que não convêm. Eu sou um crente, o amor está dentro de mim, eu não difamo, eu falo bem. Eu não critico, eu oro, eu elogio, eu agrado, eu me dou. Eu não quero ser servido, eu quero servir. Por quê? Porque eu sei que o padrão de Deus para a minha vida é tê-lo em primeiro lugar, amar o próximo como a mim mesmo. E as características é alguém que ama de verdade. Eu amo o Gilson. E quando eu saio daqui, o Gilson. Não, irmãos. É alguém que exala a graça. Alguém que se santifica. E santificar, irmãos, por favor. Pastor, o senhor está dizendo, então não vem mais de bermuda. O nosso irmão chegou para mim e disse com aquele pé, que aliás, pé feio, né, meu irmão? Aí disse, olha, pastor, eu não gosto de vir de chinelo para a igreja, mas eu fui rachar lenha lá e pegou um pedaço aqui, machuquei, eu tenho que vir de chinelo. Irmãos, isso não é santificação. Eu me preocupo se o coração está com mágoa, fofoca, pensamento ruim, dando a Deus, vai, pastor, demorado, que pregação demorada, pastor, olha, às 11 horas tem a volta na praia. Pastor, olha, eu tenho que chegar cedo, porque aí está no ponto da carne. E aí eu digo que Deus é o primeiro, que o amor ao próximo é o melhor. Sabe por quê? Porque eu não me santifico. E eu ainda continuo sendo crente, daquele jeito, como os outros são. Meus irmãos, quando eu entendo essa característica, passa a ser alvo, porque eu quero agradar a uma pessoa só. A minha esposa. Senão ela briga, né? Tua esposa é braba, irmã? É braba? Olha, anda na régua, né, irmão? Isso aí. Não, irmãos. Lá em casa é assim, Adriano. Eu, por exemplo, essa semana, a minha esposa deu uma aula de fogão para mim. Porque é assim, irmãos, eu gosto de ovos mexidos de manhã. Aí todo dia eu levanto e digo para ela assim, faz um ovinho para mim. Aí ela já estava por aqui comigo, né? Aí essa semana ela me chamou, fogão de indução, não é de gás. Aí ela me chamou para ensinar a eu, como é que se diz? Pilotar o fogão. Aí ela pegou e me ensinou. Mas lá em casa, irmãos, pode ser assim. Mas aqui dentro do meu coração, só tem um que é primeiro. Só tem um que transborda o amor e faz com que eu ame. E esse um é o mesmo que exige que eu tire do meu coração toda mágoa, toda ofensa, toda fofoca, toda difamação. Um crente que fala mal do outro, ele não percebe que ele está desobedecendo a orientação do próprio Espírito. E quando isso acontece, eu posso então estar voltando ao entendimento e entender por que Paulo disse, não vai atrás dos cães, porque pastor fala mal de pastor, igreja fala mal de igreja, denominação fala mal de denominação. Mas isso não é o que Deus queria. Deus queria que nós fôssemos servos uns dos outros. Após isso, nós então entendemos o que Mateus capítulo 20, verso 26 e 28, um irmão abra rapidinho para mim, e outro irmão pode ler João 14, 21, senão eu recito, se não quiser abrir. Mateus 20, 26 a 28. Pode ler, Gilson. Ai, meus irmãos, Bíblia é uma coisa complicada, meus irmãos. A Bíblia é complicada, fala em muitas coisas, filosofias. A Bíblia fala, olha, irmãos, porque aquele irmão, aquela irmã, e aí vem Cristo e diz assim, tá bom, eu vou deixar a coisa
bem simples. A irmã da psicologia, né, irmã? Bem simples, né, irmã? Olha, tu quer ser o primeiro? O que diz? Seja o último. Tu quer ser o maior? Sirva mais os outros. Será que eu, como igreja, consigo entender o padrão de Deus para a minha vida? Será que eu amo? Será que eu me santifico? Será que eu sou servo? Ou será que muitas vezes eu sento na minha cadeira do saber e pelo que eu sei ou o que eu penso saber, como Paulo diz assim, poderia ser muito mais do que todos, mas quando eu entendi Cristo, o que Deus queria para mim como igreja, eu me assemelho à cruz. Na cruz, irmãos, vocês não sabem, mas a história não conta e a Bíblia não narra. E os filmes, muitas vezes, eles tentam dar assim, uma romantizada, né? Mas na cruz eles serviram um coquetel de frutos do mar para Cristo. Na cruz, irmãos, ele pôde escolher as coisas que ele ia passar. Vocês já leram isso? Não existe, irmãos. Quando eu sou crente, eu me assemelho à cruz de Cristo. Eu estou na igreja para sofrer pela igreja, para sofrer pelo irmão, para me santificar, para que Deus, através do seu Espírito, fale ao meu coração e mostre como Ele quer que eu seja. Não como o pastor, a igreja, a liderança, mas como eu quero. Não. Como o Espírito Santo traz e revela para nós a vontade de Deus. Nós, pela teologia e pelo entendimento no Espírito, entendemos que a Bíblia não pode ser corrigida, aumentada, acrescida. Embora tenha pastores e grandes teólogos, até batistas, defendendo a atualização da Bíblia, mas nós cremos que não. E nós cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, e ela contém a palavra de Deus. E ela afirma para nós claramente que, embora Deus escreveu tudo para nós, e Paulo escrevendo aos Romanos diz, tudo que está escrito para o nosso ensino, há de nós entendermos que muitos poucos têm entendido a palavra de Deus. E sabe por quê? Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo que acha, pelo que pensa, pelo que estudou, pela teologia, por pregadores e por cães que distorcem aquilo que só o Espírito quer colocar. Mas quando nós entendemos, nós oramos para que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus escrita na palavra. Sabe como? Me santificando, amando, tendo a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Para encerrar, aquele que tem, João 14, 21, os meus mandamentos e os guarda. Não é aquele que conhece os mandamentos. Não é aquele que já leu na palavra de Deus e diz amarás. Mas na hora de qualquer coisa, Deus passa lá para o segundo, terceiro, quarto da fila. Primeiro vem o compromisso com a família, depois com a esposa, depois com os filhos, depois com o trabalho, para depois, botar Deus então e dizer assim, Deus, agora chegou a tua vez. Mas quando Deus é primeiro lugar, eu quero que o Espírito Santo me diga o que eu faço agora. E eu subjugo todas as coisas como perda, seja o que for, para ganhar a Cristo. E aqui, por favor, não estou fazendo apologia a abandonar família, abandonar filho, abandonar emprego, não é isso. Mas eu devo orientar, ser orientada pelo Espírito Santo. Porque tem muita gente que o emprego está tirando dele o lugar de servo na igreja. Tem muita gente que pela família está tirando o lugar de servo dele da igreja. E ele às vezes acha que pelo gosto ou desgosto, pela cultura, pelo que ele acha ou pelo que ele pensa, ele está fazendo as coisas da maneira certa. Mas não consegue estabelecer o padrão de Deus para a sua vida. Deus nunca é o primeiro. O próximo nunca é o amado como a si mesmo. Quando ele entende tudo isso, ele então pode saber o último ponto.
para que você existe? Para que você está aqui? Por que existe essa igreja? Afinal de contas, todos... Tem um pastor amigo que eu já pedi para várias vezes pregar aqui, ele disse: Arthur, aquela igreja me faz bem. Me manda pregar mais naquela igreja, aqueles irmãos me fazem bem. É verdade, eu gosto de estar com vocês. Aquele pastor também gosta de estar com vocês. Mas, afinal de contas, nós estamos aqui com que finalidade? Por que eu fui? Por que Cristo morreu na cruz? Para mim saber cantar? Para mim me esforçar? Para mim me vestir bem? Para mim ser reformado? Para mim ser teólogo? Para mim ser pastor? Para mim ser o quê? Afinal de contas, o quê? Eu preciso entender, meus irmãos, essa é uma pergunta que todo crente tem que saber. Para que Cristo teve que morrer na cruz? Por mim? Para eu ser um membro de igreja? Para eu discutir na escola bíblica dominical como eu creio ou como eu penso? Para eu me esmeirar para aprender a tocar um instrumento, para achar que Deus se agrada de um louvor que eu faço? Irmãos, pelo amor de uma garrafa d'água, o céu, ele tem milícias de anjos celestiais que cantam milhares de vezes melhor do que qualquer um homem. O que Deus está interessado não é no tom da tua voz, nem na tua capacidade, nem na tua vestimenta, mas Ele quer que no teu coração Ele seja o primeiro. E que tu obedeça a sua palavra. E o padrão dele é que tu ame teus irmãos. Que, aliás, aos Gálatas, Paulo escreve, capítulo 6, fazei o bem para o teu filho. Está certo, irmã? Seguri que essa bigode feio aí, mas é gente boa. Faz o bem para ele. Esse moço aqui também, faz o bem para ele. Mas primeiro para quem? Para quem primeiro? Para os domésticos da fé. Meus irmãos, a igreja precisa entender que se Deus colocou você aqui, eu falei para uma pessoa que saiu daqui, irmão, se Deus te colocou nessa igreja, Ele te colocou para que tu sejas servo, para que tu lave pé, para que tu ajude, para que tu fortaleça, para que tu demonstre amor. Tu já fez tudo o que dera para fazer. Porque às vezes eu vejo na vida de muitas pessoas os detalhes calvinistas. Consigo ver, fala mesmo. Aquele ali é calvinista. Olha. Às vezes eu olho para outros, irmão, e eu consigo ver aquele ali, ele é meio neopentecostal. Ele gosta de dar um aleluia, um glória a Deus. Ele gosta de... Já viram? Aquele ali é meio pentecostal. Às vezes eu vi, Deus falou comigo, aquele ali é neopentecostal. Mas às vezes eu tenho dificuldade de ver o Espírito Santo usando aquela pessoa para santificação, para amar, para se doar e para servir a igreja, mesmo contra a sua vontade. O que está vendo? E eu quero dizer para vocês que a igreja chamada Igreja de Cristo, hoje em dia está inundada por sentimentos, culturas e jeitos que cães andaram por esse mundo e falaram, e ensinaram, mas tiveram muita dificuldade de ensinar a igreja a ouvir o Espírito Santo e ser conduzida pelo Espírito Santo ao entendimento da vontade de Deus. Um irmão, por favor, bem rápido, abra para mim, 1 Coríntios 10, 31. Pode ler, por favor. Você está nessa igreja para quê mesmo? Quem pode dizer bem alto, para quê? Para a glória de Deus, irmãos. Não é para a glória da igreja, do pastor, ou dessa linha teológica ou daquela, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus. E eu não posso glorificar a Deus sem me santificar, sem me purificar da minha má consciência. A carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 22 ou 21, diz: portanto, nós temos um sumo sacerdote que se compadeceu e entrou no Santo dos Santos, e nos livrou pela sua carne, rasgou o véu
que estava separando nós do Santo dos Santos. E quando ele vai, depois ele diz assim, por isso, purificando a má consciência. Meus irmãos, não é a roupa. Meus irmãos, não é como nós estamos na casa de Deus, mas é o nosso coração e a nossa mente. Purifiquemo-nos da má consciência. E sabe o que é que termina o texto? Purificando da má consciência e nos considerando uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Por isso, igreja, quer comais, quer bebais, quer nos reunimos, quer louvamos, quer ouvimos a palavra, quer ou isso ou aquilo, nós devemos fazer para que Deus estabeleça que Ele, na nossa vida, é o primeiro. Meu irmão, a mesma forma eu devo amar como me amo. E para isso eu me santifico. Por isso eu me purifico. Por isso me coloco diante de Deus e digo, Deus, muda o meu coração, muda meus olhos. Senhor, faça com que meus olhos não vejam aquilo, o erro do meu irmão. Faça que meus olhos parem de ouvir aquilo que desagrada, aquilo que ofende, aquilo que corrompe, aquilo que inunda meu coração de coisas que não te agrada. Porque na minha vida e no meu coração, quem é o primeiro? Deus. E eu encerro fazendo a conclusão para vocês disso. Para que eu seja conforme Deus quer, Ele tem que ser o primeiro, incondicional. O próximo eu tenho que amar como eu amo a mim mesmo. Quando eu faço isso, eu me santifico. E eu tiro tudo aquilo. E eu faço esse exercício, irmãos. Deus, tem misericórdia de mim. Porque meus olhos veem coisas. Muitas vezes a gente tem crente, irmão, que tem um olho que é sabe? Tem um olho que não pode ver um deslize do irmão, uma palavra do irmão, uma roupa do irmão, um comentário do irmão que tem uma percepção, eu diria que diabólica. Agora, a percepção do Espírito. Irmão, eu estou orando por ti. Irmão, eu sinto uma falta tão grande de ti. Irmão, eu estou aqui para ser teu servo. Eu estou pronto para te servir. Baixe a sua cabeça. Converse com Deus. E lembre, você é a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui porque somos batistas. Nós não estamos aqui porque somos o grupo da PIB de Garopaba. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos salvou. Nos resgatou para uma vida nas presenças dEle. Meu irmão, nesse último dia, pego a palavra do Gilson. Faça uma reflexão da tua vida na igreja. Quem te trouxe até aqui? O gosto? O desgosto? A necessidade? O sofrimento? Deixe Jesus Cristo falar ao teu coração e venha por causa dEle, conformando-me com Ele no seu sofrimento, em prol do seu corpo, que é a igreja. Santifique. E tudo aquilo que não é justo, que não é verdadeiro, que não é puro, que não é tratável, que não é de boa fama, meus irmãos, em nome de Jesus, não aceite no teu ouvido e nem nos teus olhos. Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, e diz, porque aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, são essas as coisas que Deus separou para falar para aqueles que o amam. Mostre isso no teu entendimento. E se coloque diante de Deus em humildade. Senhor, eu não quero ser o gerente da igreja, o senhor da igreja. Eu não quero ser ouvido, nem quero que a minha tese prevaleça, mas eu quero ser o servo da igreja. Eu quero servir meus irmãos, porque no teu reino tu disseste que seria assim. O maior serve o menor, o melhor ou o primeiro seja o último. O Senhor me ensina a ser o último, o Senhor me ensina a ser servo, para a glória do teu nome. Ore assim. Deus e Pai, eu louvo o teu nome por essa manhã, pela tua palavra. E peço, Pai, que o teu Espírito acrescente nas nossas mentes e no nosso coração a tua vontade. Porque somente queremos te agradar e ser aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu peço, Pai,
na autoridade da Tua palavra, que o Teu rosto resplandeça sobre todos nós. Que a graça, Pai, salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Teu Espírito, Pai, estejam hoje e para todos sempre conosco. É o que eu peço com gratidão no meu coração e peço em nome de Cristo. Amém.